Brasil termina o ano no top 10 da economia global. Pois é, o Brasil termina o ano de 2023 na nona colocação, com 2,13 trilhões de dólares, ultrapassando o Canadá, deixando o Canadá na 10ª colocação. Ponto extremamente importante é que o Brasil não atingia esse patamar desde 2019, antes da pandemia do Covid-19. Essas informações foram obtidas pelo Fundo Monetário Internacional e também pelo relatório obtido pela World Economic Outlook, que foi trazido na terça-feira, dia 19 de dezembro de 2023. Então, vamos conhecer o top 20 de PIB global no ano de 2023. Em 20º lugar, a Suíça com 905 bilhões de dólares e muito próximo do seu trilhão de dólares. Em 19º lugar, a Arábia Saudita com 1 trilhão e 70 bilhões de dólares. Em 18º lugar, a Holanda com 1 trilhão e 90 bilhões de dólares, ou seja, 20 bilhões de dólares a mais do que o 19º lugar. Em 17º lugar, a Turquia com 1 trilhão e 150 bilhões de dólares, mesmo tendo sofrido um terremoto fortíssimo no início do ano de 2023, a Turquia conseguiu uma grande colocação no ranking de PIB de 2023. Em 16º lugar, a Indonésia com 1 trilhão e 420 bilhões de dólares, ou seja, o quarto maior país em população tem o 16º lugar na colocação do PIB. Em 15º lugar vem a Espanha com 1 trilhão e 580 bilhões de dólares. Em 14º lugar, a Austrália com 1 trilhão e 690 bilhões de dólares e o único país da Oceania a aparecer no top 20 desse ranking. Em 13º lugar, a fortíssima Coreia do Sul com 1 trilhão e 710 bilhões de dólares, ou seja, a indústria coreana fazendo com que esse país esteja sempre entre os mais fortes economicamente no nosso planeta. Em 12º lugar, o México com 1 trilhão e 810 bilhões de dólares, ou seja, um dos países emergentes aqui da América Latina, estando aí em 12º lugar no ranking de economia global. Em 11º lugar, a fortíssima Rússia, com 1 trilhão e 860 bilhões de dólares. Ou seja, mesmo com todos os processos de guerra, conflitos, a invasão na Ucrânia, a Rússia se mantém muito forte nas questões econômicas. Ou seja, Vladimir Putin ainda consegue fazer uma boa relação econômica para seu país. Abrindo o top 10, o Canadá, com 2 trilhões 120 bilhões de dólares, ou seja, o país da América do Norte também muito forte, é claro que muito puxado pela economia dos Estados Unidos, mas o Canadá ele se mantém no top 10 da economia global. Em 9º lugar, o nosso Brasil. Pois é, o Brasil ele chega no top 10 e ultrapassa o Canadá com 2 trilhões 130 bilhões de dólares. Ou seja, nós saímos de um início do ano de uma 13ª economia para uma 9ª economia no final do ano de 2023. Ou seja, isso significa que nós estamos numa economia crescente, graças às boas relações comerciais que o governo tem feito com outros países. Em 8º lugar, a Itália, com 2 trilhões 190 bilhões de dólares, ou seja, o país que fica ali muito próximo do Mediterrâneo tem uma economia muito estável e mantém aí o país no top 10 de economia global. Em 7º lugar, a França, com 3 trilhões e 50 bilhões de dólares, ou seja, com todos os problemas que Emmanuel Macron passou por questão de desemprego no seu país, ele ainda mantém a França na 7ª economia do mundo. Em 6º lugar, o Reino Unido, com 3 trilhões 330 bilhões de dólares. O Reino Unido que passou aí o ano passado e esse ano por mudanças no seu primeiro-ministro, ainda mantém uma economia muito consolidada pela sua localização e também por suas questões industriais, mantendo aí o 6º lugar na economia global. Em 5º lugar, a emergente Índia, com 3 trilhões 730 bilhões de dólares. Ou seja, a Índia, que é o país mais populoso do mundo, e nós informamos aqui no canal, está numa economia crescente, aí, já chegando praticamente a 4
trilhões de dólares e podendo desenvolver ainda mais. Talvez a relação com a China tenha ajudado muito nesse processo. Em quarto lugar, o Japão. Pois é, o Japão foi ultrapassado e está em quarto lugar com 4 trilhões 230 bilhões de dólares. Ou seja, o Japão, que sempre se manteve entre 4 e 5 trilhões de dólares, está com um problema de economia decrescente. Será que isso tem a ver com a morte do seu ex-premier Shinzo Abe? E agora vamos para o top 3. Em terceiro lugar é a Alemanha, com 4 trilhões 430 bilhões de dólares. A Alemanha que também passou por uma mudança no seu primeiro-ministro, a Angela Merkel, ela sai do governo alemão, também está numa economia amplamente crescente. Vale lembrar que a Alemanha é o país mais populoso da Europa, exceto a Rússia, e ela tem um grande desenvolvimento industrial. Será que isso ajudou a Alemanha a estar no top 3 e ultrapassar o Japão? Em segundo lugar, a China, com 17,7 trilhões de dólares, ou seja, uma economia que está se aproximando aos 20 trilhões de dólares. A China que cresce muito desde a criação das zonas econômicas especiais. Nós temos uma aula aqui no canal, e eu vou deixar na descrição do vídeo. A China ela tem um grande desenvolvimento econômico e ela é dona de mais de 30% de toda a industrialização do planeta. Ou seja, a China tem um grande crescimento no PIB e muito em breve vai se equiparar com os Estados Unidos. Você acha? Eu acabei falando aqui, então, do primeiro lugar. Então, quem é o primeiro lugar? Isso mesmo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos que tem a maior economia do planeta, com 26 trilhões 950 bilhões de dólares. Sim, os Estados Unidos ele está aí a 9 trilhões de dólares à frente do segundo lugar. É claro que temos que pensar que os Estados Unidos também tem uma boa relação comercial com inúmeros países. A questão tecnológica é muito forte. E é claro, temos que pensar também que os Estados Unidos é um país extremamente capitalista e por isso ele mantém aí a sua primeira colocação no ranking de economia no PIB global. Beleza? Galerinha, top 20 do PIB 2023. Você sentiu alguma surpresa aí? Deixa nos comentários, eu gostaria de saber, beleza? Não deixem de curtir e compartilhar o nosso canal, é muito importante, não apenas para o nosso crescimento, pois quanto mais vídeos nós produzimos, melhor essa democratização do conhecimento que nós buscamos levar para vocês aí do outro lado da telinha. Beleza, galera? E não se esqueça, dê um up nos seus estudos!